Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde. Está começando mais um programa Rafael Peçanha. Nós estamos ao vivo, são 17 horas e 7 minutos nessa quarta-feira, dia 4 de dezembro. E a gente está mais uma vez trazendo para você essa proposta desse programa que é interativo, que é dialógico, é para o debate, é para a conversa, é para a discussão. E a gente está aqui pedindo licença para entrar na sua casa e participar com você desse finalzinho de tarde, desse happy hour da quarta-feira, juntos aqui na Rede Litoral News, Canal 11. Eu quero começar agradecendo algumas pessoas que entraram em contato com a gente ao longo da semana, né? Já se preparando para assistir o programa de hoje. O Washington Fernandes, que foi o vencedor do sorteio da semana passada, aproveitou para elogiar o programa e principalmente a gastronomia no samba, que aconteceu na sexta-feira. O homenageado foi o Zé Catimba, né? E o Washington foi o ganhador da mesa para 2 lugares lá no evento e ficou muito feliz, pela primeira vez pôde comparecer, elogiou bastante, né, as comidas, as bebidas, a música, as pessoas, enfim, né, mais uma vez a gastronomia se consolidando aí como um evento de qualidade na cidade de Cabo Frio. Mandar um abraço para o Washington, com certeza está acompanhando a gente aí. Né? O nosso entrevistado de hoje é bastante conhecido aqui na nossa cidade, tanto que quando a gente anunciou no início do dia hoje, cedo, que ele viria para cá, muita gente me ligou, entrou em contato já para mandar abraço para o entrevistado, né? O professor Paulo Cutias, que é o nosso coordenador lá da Universidade Estácio de Sá, no curso de História, pediu para mandar um abraço, né? E várias pessoas entrando em contato para fazer essa recepção ao nosso convidado de hoje, que eu já vou chamar aqui para a tela da Rede Litoral News, que é o ex-prefeito de Cabo Frio, médico psiquiatra, escritor e muitas outras funções, Dr. Ivo Saldanha. Tudo bom, Dr. Ivo? Tudo bem, Rafael? Fiquei tão feliz quando você me chamou. Ah, que bom. Porque eu vejo e sempre imaginei que nós chegássemos a essa fase aqui da cidade. Da gente ter uns espaços assim locais com audiência extraordinária. E que é esse ambiente que você pode falar com o outro, que as pessoas podem participar, eu acho que isso é extraordinário. Isso é uma família, isso que você falou. Você está falando com as pessoas dentro de casa, falando com as pessoas, a pessoa poder também participar, essa interação. Eu gosto muito de Paulo Freire, quando ele diz que não há saber maior nem menor, há saber diferente. E nós temos que conectar esses saberes. Isso é muito importante, não é? E a sua presença, assim, uma pessoa conhecedora da história e gosta do trabalho que faz, da arte, então é a vida. Que bom, a gente que fica feliz em receber o senhor aqui. Tem muita história para contar, não é? A gente sempre começa na parte política, né? O senhor foi prefeito da cidade durante um mandato, não é isso? Foi um mandato, né? E eu tinha sido deputado estadual. E no meio do mandato de deputado estadual surgiu a oportunidade, na época, de poder ser prefeito de Cabo Frio. Uma época difícil, né? A eleição foi em 88, né? Foi de deputado estadual. Foi em 89 que assumimos. E naquela época a cidade era muito difícil. Você vê que como é que Cabo Frio, de 88 para cá, as mudanças. Agora mesmo estou vindo para cá, a dificuldade que você tem de estacionar, de tudo. E eu lembro, na época, que eu era o único mensageiro, estafeta, dos Correios de Cabo Frio. Ah, é? O único. Começou assim, então, com os Correios? Então, você vê uma diferença muito grande da cidade, esse crescimento, a quantidade de pessoas, né? E a cidade cresceu e melhorou esse programa, veio aí os royalties, né, os recursos, que na época nossa era muito difícil, né, você administrar uma cidade com dificuldade, com pouco recurso, e hoje nós vemos a cidade, comparando outras cidades do Brasil, uma cidade que pode se dizer que tem uma arrecadação milionária, né, em relação às outras. É verdade. Então isso é muito interessante, porque a gente, isso que você falou, Rafael, eu venho hoje no meu trabalho desenvolvendo umas novas observações e simples, né? Fazendo leitura que eu chamo de manuais. Nós temos um manual tecnológico, esse que do aparelho, tudo que a gente compra vem um manual, e que avançou muito. E o manual social,
as regras sociais que a gente aprende com as pessoas, no trabalho, na família, e o manual da vida. E na minha especialidade, eu venho me dedicando à leitura do manual da vida. Por exemplo, se a gente botasse um aparelhinho na nossa cabeça para nós vermos o passado, por exemplo, pegar a gente agora conversando aqui e nós íamos nos ver com esse aparelhinho até sair da barriga da mãe da gente, para ver tudo que aconteceu e o filme que está na nossa cabeça. E você iria ver você jovem, ver você adolescente, criança, e saindo da barriga da mãe e os acontecimentos que apareceram. Então, isso é altamente importante porque vai permitir a você trazer um outro aparelhinho para você se ver agora. A gente ter uma noção da gente agora, no hoje, vendo o que está acontecendo de real. E a gente aproveitar e botar um outro aparelhinho que seria para ver o futuro. Então, um aparelhinho para você olhar você no futuro. Isso ia ser muito interessante porque ia permitir que você corrigisse muitas coisas que não deram certo na sua visão do passado e que você, de hoje para o futuro, iria ser novo, corrigindo coisas que você já aprendeu e, às vezes, poderia corrigir de hoje para o futuro. Então, eu venho trabalhando para uma compreensão que sempre me chamou a atenção, Rafael. Por que que nós sabemos tudo que a gente compra, lendo, às vezes não sabe, mas vai ler o manual, vai encontrar o que às vezes não está certo ali naquilo que a gente está fazendo. E por que que a gente não sabe quem é a gente? Por que que até hoje inventaram em quem somos nós? E não tinha resposta. Mas, a questão do autoconhecimento. Claro que isso tem que ter resposta. Que, inclusive, foi na época, quer dizer, o senhor sempre foi conhecido, no meio político principalmente, por ter ideias inovadoras, de vanguarda, coisas às vezes deslocadas do momento da cidade. Né? A questão do autoconhecimento, naquele momento, final dos anos 80, já um discurso ambiental, que então era uma novidade, até hoje ainda é algo não tão consolidado quanto deveria e tal. O senhor acha que essas ideias ajudaram a cidade, ajudaram a sua carreira política, prejudicaram por um lado, porque talvez uma boa parte da população ainda não estava preparada para esse tipo de demanda? Como é que o senhor vê criticamente esse passado hoje? Coisas que acabaram entrando no folclore da cidade, embora tenham sido sérias. O Muro do Amor, o Chapéu do Ivo e essa coisa toda. Como é que o senhor encara isso hoje, né? Nessa perspectiva de afastamento, né? Passou um tempo olhando para trás, erros e acertos, principalmente em relação a essas ideias. Eu sempre, Rafael, tive a felicidade, como eu sou seringueiro, trabalhei nos seringais, lá no Acre, nasci no meio da floresta amazônica, eu nem sabia que existia rádio, eu vim saber que existia rádio depois dos 14 anos. E eu sempre tive uma intimidade com a natureza, com os rios, com os bichos, com a selva. E a minha mãe era parteira. Isso me ajudou muito a conversar. Na época, a gente, para se comunicar um com o outro dentro da mata, era chamado por via sapopema. Pegava um pedaço de madeira e batia numa sapopema e tinha um ritmo que as pessoas sabiam, entendiam aquilo. Era um telégrafo artesanal. Agora, né? Isso me ajudou muito a ter essa intimidade, essa parceria com a natureza. Com a vinda para Cabo Frio, principalmente, aqui com a Mata Atlântica e tudo, me chamava muita atenção e a curiosidade que eu sempre tive com a história. E descobri que a raiz da história do Brasil é Cabo Frio. Os grandes eventos da história do Brasil ocorreram em Cabo Frio. Então isso dava as seringueiras, onde a gente sobrevivia, cortando a seringa, tirando o leite, o látex, né? Fazia a borracha e tudo. Então essa escola natural, ela me ajudou muito, para que hoje eu desenvolva o meu trabalho, pesquisando, estudando, e fazendo essas leituras. Quando eu cheguei aqui, me chamava sempre a atenção, isso na história que nós estamos falando, da Revolução Francesa, de 1789. Aquilo ali me chamou muito a atenção e continua me chamando a atenção. Aquelas 3 palavras, igualdade, fraternidade, e isso vinha... A gente não via isso acontecendo nas pessoas, acontecendo na tecnologia.
Você vê a tecnologia gigantesca. Cada dia vem uma coisa nova, uma máquina nova, essa inteligência chamada artificial. E eu peguei isso da Revolução Francesa e alguns estudos orientais, o Tantra, o Zen, o Taoísmo, o Sufismo e a natureza, me trazia assim uma observação dessa chamada meritocracia, que na época a gente chamou comunitária. Que hoje tem um sentido completamente diferente do daquela época. Exatamente. Hoje é um grande problema aí na questão sindical, a meritocracia. Então, essa meritocracia comunitária era você pegar esses 3 manuais que eu venho fazendo hoje. Porque o que é o ser humano no seu dia a dia? O ser humano no seu dia a dia, ele tem o relacionamento dele com o outro, ele tem o relacionamento dele com os objetos e tem com ele mesmo. Ora, era preciso trazer isso para uma participação organizada, que a gente diz que seria a participação da sociedade com as parcelas organizadas e interagindo. Aquilo de Paulo Freire, conectar saberes. E isso eu vendo, por exemplo, uma figura que me ajudou muito nessa observação, é hoje o que a neurociência, a astrobiologia, ciências cognitivo-comportamental, ciências bíblicas, elas trazem assim, espetacular essas leituras. Quando você vê como uma ciência, por exemplo, você pega um neurônio do cérebro, a principal célula desenvolvida pelo universo é o neurônio, uma coisa simplesinha. Como é que ele capta as informações, como é que ele processa e como é que ele dá a resposta. E como é que ele se conecta nessas informações. Então, essas coisas todas, elas são altamente interessantes hoje para o gestor público, principalmente o gestor público. Eu venho vendo aqui uma das coisas simplesinhas, eu gosto da natureza por isso. Porque aqui está a história de enciclopédia. Ora, o que a natureza faz e o porquê que ela evoluiu e chegou até no ser humano, nos mamíferos. Uma coisa extraordinária, 3 coisas só faz aqui. Isso aqui é o útero da mãe, que é chamado Oficina Biológica de Construção da Vida. O que ela faz? Ela se preparou, por isso que a evolução da natureza está aqui. Ela se preparou para quê? Para acolher bem, cuidar bem e capacitar. Só depois de estar capacitado é que vai para outra etapa, que é o nascimento. A falta desse ambiente nas instituições onde convive o ser humano e nas empresas, ela passou a criar um adoecimento aqui, que é hoje o estresse, a ansiedade, a depressão. E já que o senhor tocou nesse ponto, o papel da sua mãe acabou sendo, bom, na vida de todos nós, mas no seu caso parece ser extremamente importante. Gigantesco. Isso que você está falando é extraordinário, por isso que hoje... A história de vida dela, a biografia, a luta dela... Eu tenho o maior... Que inclusive, só cortando, mas é para a gente entrar no... Eu sugeri ao doutor Ivo que trouxesse, são os 2 para sortear ou um só? 2. Caramba, um sorteio duplo. Dá para focalizar aqui. A Saga de Maria Dara, que é o livro que o doutor Ivo está trazendo aqui para o sorteio, né? São 2 exemplares, que na verdade é a história de vida da sua mãe. É Exatamente. Nos seringais, no sertão, no chamado sertão brasileiro no século XVII, né? Que tudo no Brasil era sertão. E é extremamente importante. E aproveitar, convidar todo mundo que está assistindo, né? Você pode ligar aí 2643-6307, participar, você deixa seu nome para o sorteio, né? E no final você pode ser contemplado aí. São 2 exemplares do livro A Saga de Maria Dara, que é uma cortesia do Dr. Ivo Saldanha, né? A história de vida da mãe dele, que acaba sendo a história de vida dele, porque uma coisa está ligada à outra. E ele vai autografar, vai assinar, vai deixar um recado aqui e tudo mais. Então concorre aí 2643-6307, pode ligar para o nosso rádio também, que está aí embaixo, aparecendo no vídeo, e entrar em contato também pelo nosso Facebook, tá? Que a gente registra o seu nome aqui para o sorteio e no final a gente vai sortear. Então, importante, né, essa coisa da sua mãe, né? Muito importante, e a prova disso que você falou é isso do Paulo Freire. Não há saber maior nem menor, há saber diferente. E minha mãe, no início, depois ela veio se alfabetizar aqui, em Cabo Frio, no Mobral, antigo Mobral,
Ela falava nós vem, nós divede, nós faz. E era uma pessoa de uma sabedoria gigantesca. Às vezes, uma pessoa humilde que está ali, mas que às vezes ele não domina o português e você pensa, esse cara é analfabeto. Não, tem uma vida. Por isso que a leitura do Manual da Vida, você nem precisa estudar. Você pega nessa leitura do Manual da Vida, quem somos nós? Todas as leis da vida, você não pode falsificar nem barganhar, mas que todos sabem. Se nós pegarmos uma gestante e colocar aqui em frente à TV, lá na rua, e perguntar a uma pessoa e dar um prêmio a ele, todos vão acertar. Uma mulher gestante, você pergunta a ele, vem cá, fulano, quanto tempo essa criança pode ficar na barriga dessa mulher? Todos vão saber. 9 meses. Então, essa possibilidade hoje, de você pegar esse manual e saber ler quem somos nós e por que nós temos um contrato com a vida, nós somos portadores do maior milagre que o universo fez. A gente não está sabendo isso, está lendo isso. Agora, nós estamos programados para umas metinhas que, se nós não cumprirmos a lei da vida, a vida não dá certo. Você vê uma pessoa infeliz, está infeliz, não tem jeito para ele. Porque ele está programado para ser feliz. Verdade. Doutor Ivo, a gente vai para um pequeno comercial agora, a gente vai voltar, são 3 blocos. No próximo bloco, eu vou, não sei se já está no ponto para o Peter, mas ele vai preparar, se não tiver, a gente vai voltar vendo umas fotos aí. Boa ideia? Ver umas fotos antigas. Então a gente vai para o comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais um pouco desse papo gostoso e agradável com o ex-prefeito de Cabo Frio e médico psiquiátrico Ivo Saldanha. Até a próxima, aguarda aí que a gente volta do comercial. Mercado Stephanie, referência na cidade. Os melhores preços, qualidade e bom atendimento você encontra aqui, no Mercado Stephanie. Rua Faustino Alves, número 11, no coração do Jacaré. Ligue para nós, 2649-7440. Mercado Stephanie, a paixão de Cabo Frio. Livoca Moda Praia. Biquínis, sungas, cangas e tudo mais que você precisa para curtir as belezas naturais da nossa região. A Livoca oferece a você o que há de melhor nos mais recentes lançamentos de moda praia do país. A Livoca fica na Rua Jorge Veiga, número 8, Gamboa, Cabo Frio. Fale conosco através do telefone 2644-9800. Vem pra Livoca você também. Muito bem, a gente está de volta aqui com o programa Rafael Peçanha, ao vivo. São 17 horas e 25 minutos. A gente está num papo muito agradável aqui com o doutor Ivo Saldanha, ex-prefeito de Cabo Frio. E a gente quer lembrar que você continua concorrendo, pode ligar e entrar em contato com a gente, deixar seu nome para o sorteio, para concorrer ao livro A Saga de Maria Dária, que é exatamente a mãe do doutor Ivo, não é isso? Livro escrito sobre a vida dela. E aí tem muito da história do Brasil também nessa biografia, né? Que é bastante interessante, né, a gente conhecer. Você liga para cá, participa, são 2 exemplares, você pode ganhar. E eu quero aproveitar também, já que nós estamos falando de livro, de jornal, para mostrar a última edição do jornal lá de Búzios, O Peru Molhado, que é o jornal que a gente participa, não é isso? A gente tem uma conversa lá com o Marcelo é nosso amigo, de vez em quando a gente bate papo, e nas últimas edições a gente tem participado. A gente
na última, fez uma entrevista com o Mário Fernandes, que é um dos sócios do Chemichu, né? Que é um empreendimento antigo. E a gente bateu um papo com ele naquele portunhol. A gente entendia, não entendia, voltava, comia um crepe, não é isso? Tomava um suco e foi bem legal. Então a gente, todo sábado, está participando aí do Peru Molhado com um artigo, com uma entrevista e tal. E a gente está divulgando, é legal você saber, né? Tem sempre uma entrevista legal, sempre um texto interessante, né? E a gente está nessa parceria entre rádio, televisão, jornal. O importante é comunicar, levar informação e discutir e debater. Eu tentei jogar no ar, na tela, algumas fotos, mas a gente vai fazer uma coisa mais artesanal. Quem sabe faz ao vivo, né, doutor? E eu separei algumas fotos aqui muito legais do doutor Ivo, né? Não sei se ele vai lembrar, não sei se dá para focalizar aí. Está aqui na tela do computador. Será que a gente chega? Achei muita coisa boa aqui. Eu tinha algumas fotos guardadas do senhor, arquivo de política e tal, e outras da internet, então tem muita coisa boa, não sei se o senhor vai lembrar. Mas é legal a gente recordar, ó. Essa é de 1989. Essa foi a Rainha Mirim Ivo Saldanha. Tinha sempre uns concursos assim, né, doutor? Tinha, sempre. Sempre trabalhei com projeto. Era com a vida, né? Com as pessoas. Isso era bastante interessante. Eu acho que você tem que separar, você tem que ver os objetos e as pessoas. Então, o importante é a pessoa. O objeto, a função do objeto é servir a pessoa. Tem uma aqui que é clássica, né? Que é o doutor Ivo aí com aquele sinal característico, né? A gente tem muita foto no Facebook. Com o chapeuzinho aí, no SOS. E a cada época a gente fazia o Pau Brasil. Uma campanha, né? Sempre ligada à questão ambiental, à questão da cidade, né? Bastante interessante. Deixa eu ver se eu acho mais aqui, ó. Tem umas em preto e branco. Essa é nova. Essa já é recente, olha lá. No seu escritório, estudando e tal. Ali. Doutor Ivo hoje. Que legal. E tem umas em preto e branco aqui, que eu vou pedir um tempinho para eu focalizar, que são, acho que em Búzios. Essa é bem pequenininha, mas dá pra ver se dá pra chegar aí na tela. Ó. Esse foi um discurso lá em Búzios. Como é que era? Naquela época já tinha aquela... Oi? No Muro do Amor. Essa é a próxima preto e branca que é no em Búzios. Aparece aí o Márcio Moreira Alves, aquele que fez o discurso que veio o AI-5 naquela ditadura. Famoso. O Márcio estava ali. O Muro do Amor acabou sendo um livro que ele marcos, fez, chamado Experiência de Lages, também foi muito importante para nós, que começou aí o orçamento participativo. Que hoje começa a ser implementado nos municípios, com certo sucesso. Aí mais uma. Tá ali o Jânio Mendes ali, pertinho. Garoto, né? A gente estava lembrando aqui em off que muitas personalidades da política hoje passaram pela sua mão, entre aspas. O Dirley era garoto. O André também. André Granado, prefeito de Búzios, Mauri Valério. Muita gente, né? Legal. Então, essa experiência de prefeitura foi ao mesmo tempo, o senhor foi um fenômeno eleitoral, não é isso? Teve uma votação muito alta para deputado estadual e se tornou aí um caminho, uma terceira via. Naquele momento ainda nem tinha essa discussão entre aquela polarização que já existia entre os outros candidatos do MDB, Zé Bonifácio, o Alair e tal. Só que durou pouco tempo, né? Um mandato, foi uma explosão de votos e aí depois essa chama se apagou. Como é que foi esse processo, assim? Ou o senhor considera que não, que cumpriu o tempo exato do que poderia ser feito? Eu acho que com as ferramentas que a gente tinha, e isso que você falou no início, a dificuldade de preparar uma equipe, é uma garotada nova, assim, humilde, né? E a gente ter essa equipe para assimilar essa mudança, esse trabalho. Que eu sempre vi a gestão pública com a participação aberta, as pessoas com liberdade, que eu trabalho até hoje. Eu acho que você precisa ter liberdade para ter livre arbítrio. Então, a intenção é exatamente nessa evolução que nós estamos caminhando. A gente já vê as coisas melhorando. Quando você falou no livro, lá na época da minha mãe, lá nós tínhamos chamado Coronel de Barranco. Coronel de Barranco era aquele seringalista que tomava conta dos seringais e mantinha as pessoas praticamente na escravidão.
Depois nós tivemos o coronel, isso é da cultura do país, o coronel nordestino, em que ele era dono dos votos. E atualmente nós estamos vendo hoje, com esse movimento das ruas, assim, a explosão, as reivindicações das pessoas indo para a rua, isso é muito interessante, surgindo aí o chamado grupos reformistas. Sempre teve na cultura o grupo, um certo grupo de conservador, e hoje aparecendo uma coisa nova. O grupo reformista que está aparecendo, e tem o chamado distribuísta, que, assim, em termos de popular, chamado de o dízimo oficial, que não deixa de ser um coronel. Comparando, nós vamos ver que é parecido com o coronel nordestino ou o coronel de Barranco, que é aquele grupo que quer manter as pessoas dependentes deles para eles se beneficiar do voto. E o que está precisando é um grupo reformista, esse pessoal novo, com outra mentalidade, e vendo a gestão pública. O problema do Brasil é a gestão pública, né? O país tem tudo para ser o grande, e é o grande país. Falta vontade de gerir, de administrar com seriedade. De gerenciar melhor esse processo, visando o ser humano, visando os objetos. Porque o que nós vemos hoje, e não ter projeto também, né, Rafael? Verdade. Você vê que você precisa ter projeto. Como é que a TV Litoral cresce? Como é que o seu programa cresce? Porque você tem a equipe, você se organiza, você vai projetando, você vai aprendendo e você vai conduzindo aquilo que foi o que a natureza fez. Para chegar até no ser humano, é um milagre. Um milagre que a natureza conseguiu fazer. E como é que ela fez? Fazendo isso. Ela foi... ela veio lá a extinção do dinossauro, foi aparecendo o mamífero, e foi acontecendo. Nós estamos no topo da criação, a chamada hoje, o ser mais bem feito no universo somos nós. É preciso que a pessoa saiba disso para ele poder se conduzir nesse crescimento. Então, o que está faltando? É que nós pegamos o país 512 anos da chegada dos europeus aqui, e a gente olha Cabo Frio, a raiz da história do Brasil, você olha, está faltando muita coisa. Ele não está evoluindo, aquilo da Revolução Francesa. Não está evoluindo na igualdade, fraternidade e liberdade. Disperso. Então é preciso trazer a população para que ela participe da educação. Eu vi outro dia coisas assim, e infelizmente, você vê, às vezes, um movimento, a polícia batendo no professor, sim, a polícia agredindo o professor. Não é que seja o mal, a polícia seja má, é o processo cultural, o administrador, assim, de uma visão muito mesquinha, muito pequena. Eu lembro da minha época de carteiro dos Correios, que eu entreguei muito telegrama a Brigitte Bardot, o Carlos Lacerda, a raiz cultural do país, de lideranças realmente importantes, passou pelo estado do Rio de Janeiro. Verdade. Nós estamos vivendo uma era realmente de mediocridade administrativa, não só no país, mas principalmente no estado, que é a raiz cultural. Então, aqui, Cabo Frio deveria ser e deve ser, tem todo o potencial para ser essa transformação. Isso que eu falei lá em Búzios. Búzios pode continuar a Revolução Francesa desse crescimento humano. E aqui ser uma escola, aqui tem que ser um palco da escola. Verdade. De formação de lideranças, de formação de política. E por quê? Porque a cidade pede isso, a cidade é a história. Aqui nós temos que pegar a cidade, a história que é o encontro de civilizações das Américas, aqui que encontrou o negro, encontrou o índio, encontrou o europeu. A história, tem toda, a história do sal é toda de Cabo Frio. A história dos maiores acontecimentos de violência, como foi a Pelonia de Salema, ocorreu em Cabo Frio. Mas também tem outra coisa. A Confederação dos Tamoios, importantíssimo, numa época de violência, de tudo, de briga entre aquelas facções do índio, se reuniram para se defender. Então isso é um processo que chama a atenção. É preciso resgatar. Precisa resgatar isso, transformar a cidade nessa escola para o país. Não só para o país,
preparar essas lideranças do país inteiro aqui, levantar essa história do índio, a mitologia tupinambá, aqui o Morro da Guia. Verdade, é coisa linda, isso não é história de Cabo Frio, é história do Brasil. Verdade. E com um potencial gigantesco para a cidade. Doutor, vou falar em história, chegou uma pergunta aqui sobre a história que o senhor de repente vai lembrar. Só que antes, deixa eu mandar um abraço para quem está mandando a pergunta, que é o Roberto Brum, nosso amigo, está concorrendo ao sorteio, pode colocar o nome do Roberto Brum aí. O Washington Fernandes, que ganhou na semana passada, quer ganhar de novo nessa, tem direito. O professor Paulo Cutias entrando em contato, dando parabéns, né, pela entrevista, também participa do sorteio. E alguns recados aqui, né, o professor Roberto, professor Francisco, meu amigo, esposo da Norma, que é minha companheira lá no Conselho de Alimentação Escolar. Quero mandar um abraço para o casal. Também estão dando parabéns pela entrevista, pelo programa. Estarão concorrendo, tá? O pessoal da produção aí, professor Roberto, professor Francisco, a Norma, Paulo Cutias, o Washington Fernandes e o Roberto Brum. O Roberto Brum, inclusive, manda dar parabéns pela entrevista, pelo programa, e manda uma pergunta, vê se o senhor lembra. Ele fala que ele é sobrinho e afilhado do Derson Jardim, foi eleito vereador lá no seu mandato, né, na mesma eleição que o senhor foi eleito prefeito. E ele não lembra ou não sabe por que ele não assumiu a cadeira. E acabou que o suplente, que é o Dirley, acabou assumindo na Câmara, segundo ele está contando aqui. Ele não sabe por que isso aconteceu e quer saber se o senhor lembra, pode esclarecer como é que foi essa história. O Derson Jardim foi um grande líder lá de Prato Siqueira, e uma pessoa assim maravilhosa, e a gente sempre procurou organizar na época a população, que era nas associações de moradores. Até hoje o Bené, que hoje é um estudioso e continua tocando esse barco. Continua tocando e muito bem. E o Décio se elegeu com toda aquele trabalho que ele tinha. O que acontece, o legislativo, ele é meio difícil. E hoje, até hoje está aí, o problema da eleitoral, nessa contagem de partidos, de coeficiente. E isso é uma verdadeira matemática. Você está falando uma coisa, eu estou lembrando do João Guelo. João Guelo é um grande líder lá da Rasa, em que ele se elegeu mais na contagem de partido, do coeficiente eleitoral, da justiça eleitoral, acabou acontecendo isso que ocorreu com o Décio. Ah, foi isso. Foi isso. A mesma coisa do João Guelo, ele perdeu por um voto. Por um voto na época. Eu acho que quem entrou no lugar do João Guelo, na época, foi o Zé Oscar Elias, doutor Zé Oscar. Foi um grande vereador também. Então isso acontecia. Ele teve mais votos, mas acabou não entrando por causa do coeficiente. Todo o mérito, numa época, em 82, eu acho que foi 82, existia a chamada sublegenda. É um partido com três legendas. E aí tinham 3 candidatos. Naquela época da ditadura braba, né? E eu lembro que aqui nós tivemos uma eleição com o Alaí concorrendo. Nós tivemos quase o dobro da votação do Alaí e o Alaí foi o prefeito. Exatamente por isso. Mesmo caso. Era um negócio que já vem evoluindo, vem melhorando. Mas se você olhar para trás, botar aquele aparelhinho na nossa cabeça e olhar para o passado, nós vamos ver essas arbitrariedades, essas distorções que hoje, pela pressão da evolução, está se realmente corrigindo e deve se corrigir isso. Foi isso que você falou. Eu não tinha nenhum vínculo político, era o trabalho que a gente fazia, na chamada dessas terapias de massa, dessas terapias. Dá para dizer que o senhor foi um político independente no sentido mais e isso nós pagamos simples do termo. Caro por isso, porque isso criava medo. Sim. Porque nós vemos que hoje... Saía do esquema, né? São Saía as organizações em que você tem que estar ali cabrestado. Por isso que, às vezes, o gestor não faz um bom trabalho, porque ele tem aqueles compromissos de obedecer aquelas organizações que são altamente, às vezes, trazem transtorno para uma boa gestão. Então, verdade, eu não tinha assim, nenhuma experiência política, tinha experiência de vida, de trabalho, de rua e de organização humana, que era sempre o que eu observava. Eu nem queria ser realmente o político, eu queria ajudar a despertar nessa garotada
um compromisso diferente de um aprendizado. Mas acabou caindo no colo. Mas aí a coisa foi acontecendo, mas eu acho também, Rafael, que trouxe muita experiência de vida, de trabalho, e que hoje, na minha profissão, eu aprendi muita coisa. Boto aquele aparelhinho olhando para trás, boto um olhando agora e boto um olhando no futuro. E eu estou vendo essas mudanças estão caminhando. Ninguém esperava aquela explosão espontânea, a pessoa ir para a rua e fazer aquele movimento espetacular que ocorreu no país. Então, eu acho que faz parte desse trabalho e o país, eu acho que não dá mais para ficar para trás. Inclusive, essa garotada nova, de qualquer partido, eu acho que nós temos que incentivar, investir as pessoas a participar de uma política com outro processo. Por exemplo, eu vejo hoje um chamado estudo que eu venho desenvolvendo, que é chamado Plano Diretor Social. Como você pegar um orçamento e aplicar, para não aplicar só em coisas assim que não traga nenhum resultado. Por exemplo, pintar pedra, pintar poste, pintar essas coisas todas. Qual é o resultado que traz isso? Então, coisa que pode ser investido na pessoa, na saúde, na educação, no saneamento, entendendo? Na segurança, na melhoria, no crescimento dele. Mas você tem que ter os projetos. Por exemplo, vamos votar no candidato. Olha o que ele vai fazer a partir de 1º de janeiro. Você já tem todos os projetos dele. Você tem o orçamento e tem as verbas humanizadas. Eu não posso, como gestor, olha, Rafael, eu sou gestor, eu vou fazer um monte de obra que vai custar R$1 bilhão. Eu vou trazer cantor que eu vou pagar R$2 milhões. E quando eu tenho aqui, isso que você falou ainda agora, um potencial gigantesco. Eu vejo uma garotada tocando, cantando samba, a história do país, tudo. Esse pessoal que você tem que investir. Hoje, por exemplo, ninguém está sabendo, e há muitos anos a gente vem trabalhando, inclusive há mais de 30 anos aqui em Cabo Frio, com essa terapia de massa, de rua, em que você pegasse essa garotada, fazia um trabalho com eles, de esporte, de teatro, de mutirão, de tudo, ocupava o tempo dele. Hoje, por exemplo, você perguntar, vem cá, eu tenho um parente, uma pessoa viciada, dependendo de crack, o que é que eu faço com ele? A instituição não sabe. E isso tem resposta. Há uns anos atrás eu fiz um projeto, copiei as coisas que aconteciam, não criei nada. Fui copiando uma coisinha que dava certo, fiz um projeto, fui para Mato Grosso, apresentei numa cidade que eu trabalhava, e o projeto foi premiado lá no estado de Mato Grosso, depois foi premiado na Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu fiquei muito feliz, porque foram as pessoas que tocaram, a gente implantou. Tirado de Casimiro de Abreu, tinha uma escola chamada Escola Agrícola, em que dava quase meio salário mínimo para as crianças que estudavam lá. Uma outra, de lá também, fazia uma coisa assim artesanal de palha de bananeira, de fibra de bananeira, uma coisa espetacular. Outro fazia a horta. Eu fui pegando essas coisinhas simplesinhas, fui unindo. Uma mulher que começou o PSF lá, esse programa de saúde da família, agora a estratégia de saúde da família, a mulher ia sempre, tirava a pressão de um, marcava a consulta, igual nós fizemos aqui. Tinha um sistema de rádio na época, que a pessoa telefonava, marcava a consulta, ele vinha lá do Araçá, do Angelim, desses lugares longe. Coisas simples e aplicadas nas pessoas, em que você saiba, você não pode mais pegar. Quanto tem de orçamento? Tem isso. Agora eu quero saber qual é o projeto disso. Tem que ter. E essa coisa de escola de rua, escola 24 horas de rua, de saúde, porque você tem que investir na pessoa. A pessoa tem, a criança, o adolescente, tem que praticar um esporte, tem que praticar teatro, ele tem a aptidão dele, é isso que tem que investir. Porque o que está acontecendo nas dependências? Você não é dependente hoje dos estudos, você não é dependente em si da droga, você depende de prazer. Existem 3 prazeres. Sim, já desde o início do aparecimento humano no planeta, na Terra, tem 3 prazeres. O prazer que nós estamos programados mesmo, que é chamado prazer saudável. Estamos todos programados para o prazer. E apareceu durante a vinda das pessoas aqui, hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, 2 outros tipos de prazeres, são chamados prazeres não saudáveis, lícito e ilícito.
Então você é dependente é de prazer. Porque tem uma substância dentro de cada droga, que é chamada substância psicoativa, que dá prazer. Agora você tem toda vez que você perde o domínio, a administração sua, você passa a ser dependente. Até eu tenho a chamada zona do diabo. Zona do diabo é quando a pessoa está afogada, quando ele está apaixonado cegamente, quando ele está carente, ou ele é dependente, ou ele é fanático. Então esse ele não muda, ele está ali sendo rebocado, sendo levado. Perde agora, a vontade. Até o prazer saudável. Imagine que você gosta assim de um alimento, assim, um bacalhau, um peixe. Aí você chama sua esposa para ir. Aí chega lá, você comeu uma vez, já repetiu 2, repetiu 3, repetiu 4. Então já está estranho. Já não é mais prazer saudável. Você já está descontrolado, igual o câncer. O que é o câncer? É o desgovernado. O câncer é isso. Cresce a besta de qualquer jeito, não tem governo. Como a gente Verdade. Diz. Doutor Ivo, a gente chegou no nosso horário do comercial novamente. Antes eu quero mandar um abraço para 3 pessoas que entraram em contato com a gente. Alexandre Republicano, meu amigo, mandar um abraço para ele. A Flávia Veríssimo e a Eliana Jasmin. Estão aí elogiando o programa, dando parabéns pela entrevista e vão estar participando também do nosso sorteio do livro sobre a vida de Maria Dária, que é a mãe do Dr. Ivo Saldanha, tá? Alexandre Republicano, Flávia Veríssimo e Eliana Jasmin. A pergunta do Alexandre eu vou fazer em off aqui pro Dr. Ivo, porque ela é muito perigosa. O Alexandre é um menino muito sagaz para esse tipo de coisa. A gente vai pro comercial e daqui a pouco a gente volta, né? Teremos um novo quadro no programa a partir do que vem depois do comercial. Está guardado em segredo nessa caixinha aqui que está em cima da mesa e você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer com ela, tá bom? Então a câmera vai pegar a caixa aí, a caixa surpresa, a caixa cheia de mistérios aí, tá? Vamos revelar o segredo da caixa depois do comercial. A gente já volta, daqui a pouquinho. A minha escola é a razão. Segurança, conforto, música de qualidade, cardápio variado, facilidade de estacionamento, lugar de gente feliz. Toda última sexta-feira de cada mês, traga sua família para participar da gastronomia no samba. A cor da passagem. Gastronomia no samba. Mercado Stephanie, referência na cidade. Os melhores preços, qualidade e bom atendimento você encontra aqui, no Mercado Stephanie. Rua Faustino Alves, número 11, no coração do Jacaré. Ligue para nós, 2649-7440. Mercado Stephanie, a paixão de Cabo Frio. Livoca Moda Praia. Biquíni, sungas, cangas e tudo mais que você precisa para curtir as belezas naturais da nossa região. A Livoca oferece a você o que há de melhor nos mais recentes lançamentos de moda praia do país. A Livoca fica na Rua Jorge Veiga, número 8, Gamboa, Cabo Frio. Fale conosco através do telefone 2644-9800. Vem pra Livoca você também.